esse feriado agora eu falei: "Nossa, eu tenho com tanto planejamento". Bom dia, hoje 3 de setembro de 2021, nós vamos iniciar a nossa reunião do Interarte. Então eu estava comentando que eu estou colocando, assim, fi várias fichas nesse feriado, eu falei: "Vai resolver todos os problemas, né". Meu aniversário é dia 11 de setembro, daí minha filha perguntou: "Mamãe, o que que você quer de presente?". "Ah, eu acho que eu quero uns dias". "Não, eu quero um mês todo". Que o que eu estou precisando é tempo, eu não pedia nem horas, eu pedi dias, depois falei: "Ah, na verdade eu preciso é de um mês todo para dar conta das coisas". E eu acredito que todos vocês, estão assim, né, com muitas coisas. O remoto, que aconteceu inicialmente, a gente passou do presencial para o remoto, foi aquele ajuste, tal, só que agora esse remoto ficou, e a gente acaba trabalhando muito mais. E fora que é mais cansativo, né, mais cansativo. Bom, então a nossa reunião de hoje, mas eu não posso começar com o workshop, eu tenho que falar outras coisas. Eh, a gente vai dar uma introdução às nossas próximas discussões, organizar os grupos, como eu falei, para as discussões, e falar um pouquinho do workshop. Então, para começar, por isso que eu não posso falar do workshop, eu vou falar uma coisa para vocês e vocês vão ter que pensar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Não pode pensar muito, o que vem momentaneamente, tá bom? Então eu vou falar 2 termos ali, daí o que vocês pensarem, podem anotar, pode escrever no chat ali, tá bom? Quem quiser representar por meio de imagem pode. Então quando eu falo ciência e cientista, que vem primeiro, gente, não pode pensar. Ciência cientista, o que que vem na sua cabeça? Em termos de palavra, em termos de imagem, o que for. Ok? Vão escrevendo aí. E quando eu falo arte, artista, o que vem? De imediato. Nada de refletir sobre. Olha lá, agora tem o Meet tem um novo aplicativo que a gente consegue ler pensamento inicial, sabe? Faz fotografia, eu tô com elas aqui, então eu vou saber. Então vamos lá ver o que que deu. Ok. Epistemologia, Elemar. Cíntia, pesquisa, método, resultados, para ciência, cientista, né? A Thaís pesquisa, a Lilian pesquisa, a Crislene veio o Einstein. Quero saber como que é esse Einstein, depois fala para nós, como que é a carinha dele. A Jéssica estudo, né? Cientista, inteligente, produção. Que é para arte. Museu, arte algo bonito, criativo, arte artista crítica. Depois você tem que falar isso melhor, Elemar. De arte aí, da onde que vem essa de imediato na tua cabeça? Bacana. Renan, cientista pesquisas, descobertas, buscas, cientista fazedor de ciência, Cíntia, arte, sensibilidade, criação, artista sensível, Gabriele, cientista de jalecos e artistas das áreas produzindo é, em áreas abertas, produzindo trabalhos. Legal. Arte, linguagem. Renan, aí a gente tem que falar da arte e linguagem depois. Agora voltou tudo como linguagem mesmo. Hã, então, é isso. Inicialmente, essas questões que é uma coisa que a gente já traz, né. Inicialmente eu falei para vocês sem refletir, lógico que se eu fosse pedir para vocês, refletirem um pouquinho, ia ficar diferente. Marcos, Gervane, você chegou depois, você não viu minha questão, né. O que que vem na cabeça quando fala cientista ou ciência? E artista e arte, mas não pode pensar muito. Primeira coisa. O que vem na cabeça quando se pensa nas palavras cientistas e ciência? Isso. Desprezo.
E né? arte e artista. Ainda bem que não era. Criatividade. Criatividade, né? Eu sempre uso a palavra criatividade para ligar, né, arte e ciência, e eu acho que é a palavra que mais se encaixa nos dois segmentos, né, nas duas áreas de conhecimento. Mas, infelizmente, quando a gente fala em ensino, né, parece que essa palavra começa a escapar pelo esgoto. Fica diferente daí. Ontem a gente fez esse experimento na aula de epistemologia também. Agora vamos para a segunda, assim, o que vocês pensam? E o que vocês acham que as outras pessoas pensam quando fala de ciência e de arte? Aí é o que veio inicialmente, né? Ah, a Thaís falou de museu também. O museu é para arte? É outra coisa em comum também, né? Criatividade. Pensa em estudos. A Lilian foi a primeira que falou sobre o que as outras pessoas pensam. Falou. Eu tô tão assim, parece que a pessoa já fala no chat, né? Desculpa. Aí já tô acostumado com ela. Ciência, estudos, tá. Então é a primeira. O que vocês acham que as pessoas pensam? Ou já até comentaram quando fala em ciência e quando fala em arte. Cássio, você escreveu? Deixa eu ver ali o Cássio. Cássio escreveu. Bom, não, você não escreveu, Cássio. Escreve aí o que as pessoas pensam quando fala de ciência e de arte. O Renan, ele transita entre as duas, né? Vamos ver o que ele fala também. Ciências como uma imagem do cientista de jaleco. Experiência e obras de arte. Renan, ciência e verdade. Cientista maluco, arte, pinturas e artistas vagabundos. Tem um que eu mostro que é um caminho assim que fala, né? Se você não quer pensar, se você não quer fazer, vai fazer coisa na praia, vai fazer arte na praia, artesanato. É da biologia, você lembra desse desenho, Thaís? Sim, e depois os biólogos também, quando eu termino o curso, né? Não arrumei emprego. Quer ir pra praia, virar biólogo marinho, vender as bugigangas. Uhum. Gervânio, superioridade da ciência sobre a arte. Feyerabend. Por quê, Gervânio? Podem falar também, gente. Eu só coloquei para vocês escreverem, para todo mundo ler de todo mundo, Eu, mas podem falar. eu acho que as pessoas pensam muito isso, né? Essa questão positivista de colocar a ciência como superior aos outros conhecimentos, ela está no imaginário. E assim, não é um achismo isso aqui. Pode fazer 1000 pesquisas, vai dar isso aí, essa questão positivista, né? Então, essa questão da ciência superior à arte, tem inclusive, quando eu estava aí no doutorado, eu fiz aquele artigo do do Raul Seixas, né, das músicas do Raul Seixas, que a gente mostra isso numa carta da virada do século XX, né, ali no início do século XX, na verdade, né, que o Einstein ele não foi aceito numa universidade, né, porque olha só o que dizia na carta, dizia o seguinte, que a física que ele estava propondo era muito mais arte do que física. Como é que você interpreta isso? A superioridade da ciência sobre a arte, ou seja, algo menor você está propondo para a gente, então não vamos lhe aceitar aqui como docente. Está lá na carta do Einstein, está, né? Nesse artigo. Então, eu acho que isso está muito no imaginário das pessoas, né? A inferioridade da arte. E aí, não é difícil da gente olhar isso espelhado, por exemplo, na nova proposta de educação que está vindo aí para a gente. Né? Olha a quantidade de aulas de arte que tem, né? Já diz muito a quantidade ínfima de aula de arte que aparece. Né? Eu estava calculando com uma professora para o ensino médio
A carga horária que tem de arte dá como se fosse uma disciplina de pós-graduação, 60 Pois é, horas. pois é. Assim, para os 3 anos. Uhum. Cássio, o que você escreveu aqui? Você acha que as pessoas pensam que ciência e arte ambas provocam inquietações e curiosidade sobre o processo? Ai, ai. É que eu acho que o Cássio só fica lá no convendo com o pessoal de arte, né? Por isso que ele está com achando que o pessoal, mas de forma geral, será que esse conceito aí, ciência para pessoas inteligentes, daí não é nem ciência, é matemática, né? Tipo assim, não é todas também. Na biologia dá para ser inteligente, né, Thaís? Tranquilo, tranquilo, né? Agora, matemática não dá, não. E física já vai do inteligente para o maluco, né? Tipo assim, não é entre um e outro. Ai, ai. Ai, de quem tem o dom, essa questão do dom também. Isso que o Gervani falou, com certeza. Mas o que é minha dúvida, ô Marcos, é que você colocou o Feyerabend ali. Por isso que eu perguntei. Porque o Feyerabend condena essa Sim, superioridade. ele até colocou o contraponto. Então, isso que é para É, ficar, para quem não leu o eu, Feyerabend, é, exato, é um contraponto que ele exato. faz, né? Ele Então, condena essa imagem de uma ciência superior isso a outras mesmo. formas de conhecimento. Então, por isso que é importante ler, discutir Feyerabend para poder a gente também sair desse imaginário aí, né? Ou começar a pensar fora dessa proposta aí. Aham. A ciência, deixa eu ver o que mais aqui. O cientista maluco, artista vagabundo. E para o ensino, eu gosto muito de contar da minha filha, que uma vez a gente estava no shopping e tinha uma pessoa, daí eu falei, essa aí é tal pessoa. Na verdade, é a esposa do Marcos, tá? Isso. Daí eu falei, olha lá, né? Essa aí que ela não conhecia. Daí ela olhou para mim e falou assim: ela é professora, né? E eu falei, ué, mas como você sabe que ela é professora? Olha a roupa da pessoa, olha a roupa. Daí eu falei, ué, mas olha a roupa que eu uso. É de roupa de professora. Mas você é professora de arte. Ou seja, mas eu me diverti tanto, eu gosto de contar. Então, assim, o professor tem um estereótipo, que é daquele estilo. Daí, lógico, quando é de arte, é diferente. E, por exemplo, isso é dentro da universidade. Então, por exemplo, os nossos alunos e professores do curso de arte, o pessoal já olha, são de arte, né? São tipo esquisitinho, né? Diferente, né? O estilo deles. Então é bem isso, né? É esse do senso comum, né? Até como vocês colocaram o jaleco, né? Para o cientista, né? E o Eureka, né? Ele que faz tudo sozinho. Então, assim, aquela primeira impressão que vocês falaram é aquilo que fica nesse imaginário, também no senso comum, né? Que fica mais forte quando a gente vem, né? E aquela questão do que se pensa de forma geral na sociedade. Então, as discussões que a gente vai trazer, né, da epistemologia, vão fazer essa relação arte e ciência, pensar um pouquinho nisso e, digamos assim, aprimorar, assim como o Marco Gervânio falou, no sentido de nós termos argumentos, porque às vezes nós mesmos não temos argumentos para, digamos assim, falar com essas pessoas de senso comum, do que é arte, o que é ciência, o conceito, o que é as aproximações, os distanciamentos que tem entre essas áreas, né? Precisa o Feyerabend nos ajudar para isso. Então, mas os outros epistemólogos de forma geral também, que é isso que a gente vai ver durante esse momento, agora, a partir de agora, né? Eu queria mostrar uma imagem para vocês pensarem também, antes da gente entrar para falar um pouquinho de epistemologia. Eu vou mandar por aqui, tá? Que eu tô com um problema. Posso mandar no WhatsApp para vocês? Aí vocês só olham. Sabe que é interessante essa questão do jaleco? Esse estereótipo tira praticamente todos nós que estamos aqui nessa sala do campo da ciência, né? Porque nós não usamos jalecos, ou pelo menos a É, grande maioria que está aqui não usa, né? Então acaba meio que tirando a gente desse, ou seja, parece que a gente não faz ciência, né? tirando. E assim, uma outra coisa que eu gosto de falar também. Então eu mandei uma imagem. Então, quando eu coloquei epistemologia, de imagem, uma que
mais chamou a atenção que apareceu foi essa. Daí, queria que vocês dessem uma olhadinha, a gente já vai analisar um pouquinho dessa imagem aí. Que, por exemplo, quando a gente estava no projeto, Gervane fazendo o projeto pedagógico novo, né, do último, agora a gente já está novamente em discussão, sobre os espaços lá para o curso de artes visuais, a gente chamava de ateliê. Eu falei, vamos tirar todos esses nomes de ateliê, tudo laboratório. Laboratório de pintura, laboratório, sabe? Para a gente se apropriar, utilizar o termo que é utilizado para a universidade para eles valorizarem, porque quando a gente falava assim, a gente precisa de um ateliê, ateliê, vai pintar lá fora, né? Alguém que falou aquela coisa, para que ateliê? Você pode pintar, né? Agora, quando a gente coloca o laboratório, daí dá esse status, né, de ciência, que ele tem esse espaço, que ele vai estar criando no seu laboratório, né? Então a gente colocou tudo laboratório. Não sei se todo mundo fez isso, mas lá no IPG a gente fez. Bom, então vamos para essa imagem aí. Todo mundo conseguiu ver? Então, quando eu coloquei epistemologia lá, o que vocês acham? O que vocês vão fazer uma leitura de imagem? Vocês me dizem dela. Pode falar, tá? Tem a ver com epistemologia? Não tem nada a ver? O que vocês acham? Eu posso falar? Pode. Bom, bom dia para quem eu não tinha falado ainda. Eu acho que a imagem é bem interessante no sentido de mostrar que eu só não concordo com aquela questão da verdade, né? Me parece que a verdade é uma coisa que é absoluta, que é algo que nós precisamos alcançá-la, né? E aí as nossas crenças nesse contraponto com a verdade se transformaria num tipo de conhecimento. Me parece que essa verdade é uma dimensão mais relativa do que absoluta, no sentido de que é um objetivo, né? Você traça um objetivo como aquilo que se pretende alcançar. Então, você se aproxima daquele objetivo, né? Aí, numa certa interpretação um pouco kantiana dessa perspectiva, é que talvez nós possamos tomar aquela dimensão da verdade como a coisa que se apresenta para nós como ela realmente é, né? Que o Kant chamou de noumena, né? Que seria a coisa em si. Nós não temos acesso, nós nunca teremos acesso à coisa em si, nós nunca teremos acesso à coisa como ela realmente é, né? Nós só podemos nos aproximar daquilo que ela se mostra para nós. E nesse sentido é que tudo aquilo que temos na nossa mente, no nosso intelecto, seria uma tentativa de aproximação. Por isso são crenças, né? Mas quanto mais próximo nós nos colocamos diante dessa coisa em si, nós teríamos um conhecimento, não que ele seja certo e indubitável, mas um conhecimento que você teria mais argumentos para poder defendê-lo, né? Então, me parece que a ciência, enquanto um conhecimento verdadeiro, entre aspas, né, seria essas crenças mais rebuscadas, no sentido de que nós temos mais argumentos que possam aproximar essa crença daquilo que a coisa ou a natureza realmente seria, né? É o que os epistemólogos chamam, principalmente Thomas Kuhn, chama de modelo, né? Aquilo que nós podemos modelar a respeito da natureza. E isso não é um trabalho simplesmente individual, é um trabalho coletivo. Por isso, envolve toda uma comunidade de cientistas, de modo que esse conhecimento não é validado apenas por mim, mas é validado também pela comunidade científica. Então, acho que, aí fazendo uma primeira perspectiva da imagem, uma primeira leitura, né?
Uhum. Mas você deixaria essa verdade, por exemplo, entre aspas, ou você mudaria? O que você colocaria no lugar de verdade? Eu acho que não precisa mudar, é só no sentido de problematizar Problematizar. o Uhum. conceito que se apresenta ali, né? Porque quando nós falamos em verdade, geralmente para aquele que não é iniciado numa postura crítica diante da concepção, né? Que a filosofia é mais crítica diante dessa perspectiva do conceito de verdade, né? Não estou dizendo que tem que ser filósofo para compreender isso, você precisa ter uma certa iniciação a essa crítica, né? E por isso a disciplina de filosofia é muito importante no ensino médio também, né? No ensino fundamental, no ensino básico, de modo que você critique, ou melhor, que você comece a pensar naquilo que parece óbvio, né? Como é que a gente pode criticar o conceito de verdade, né? Quem não é iniciado, digamos assim, né, nessa postura crítica, simplesmente se perguntaria: a verdade é a verdade, é aquilo que se apresenta, é a realidade, né? Como é que a gente não pode fazer uma crítica à verdade? Como é que a gente não pode fazer uma crítica à realidade? Isso que eu estou vendo realmente é o que eu estou vendo? É simplesmente uma modelagem da minha mente segundo pressupostos que eu já tenho, né? Então, eu acho que é uma postura um pouco mais crítica, só na questão de problematização mesmo. Uhum. Muito bom. Alguém mais gostaria de falar da imagem? Eu colocaria ali, eu tiraria verdade e crença, porque às vezes o cientista, mesmo ele não tendo uma crença, uma fé religiosa, né, alguns santos, as coisas, ele pode ter a crença, a fé na ciência como verdade, né? O que move ele é a esperança, é acreditar na ciência. Então, eu considero também isso um tipo de crença. Então, eu tiraria essa palavra e no lugar de crença eu colocaria conhecimento popular, alguma coisa nesse sentido. E de verdade eu tiraria e colocaria pode ser críticos, porque também tem cientistas que não gostam de receber críticas e também não fazem críticas, eles se estabilizam naquela linha de pesquisa deles e focam somente naquilo, né? Então fecha os olhos para os outros tipos de conhecimento de outras áreas. Eu estou falando em nível de academia, então fica muito naquela bolha. Então, eu colocaria no lugar de verdade críticos e no lugar de crença eu colocaria conhecimento popular. Conhecimento popular. Uhum. Bacana. Jéssica? Quando eu olho do início a imagem, a primeira coisa que me vem à mente também é a verdade seria como algo, um conhecimento científico, não dizendo que todo conhecimento científico é verdade, ponto, acabou, que muitas vezes as pessoas, né, a confundem. E a crença como um conhecimento, um senso comum e conhecimento popular. E ali a intersecção entre os dois, o conhecimento, seria justamente essa relação. Quando eu vou, a partir do que eu já sei, eu como o pesquisador, como cientista, a partir das minhas crenças, do meu senso popular, do que eu já sei sobre, eu parto para um conhecimento científico, a junção, a relação, não é a junção, a relação entre esses dois seria a intersecção. O que tem em comum, o que me traz, o que me esclarece as minhas dúvidas, o que responde a minha pergunta, de repente, de pesquisa, seria o conhecimento, seria a intersecção entre o conhecimento científico e o senso comum ou as crenças, o conhecimento popular do pesquisador. Uhum. Muito bom. Lília? Vou Pode pegar, falar. vou pegar um gancho ali com o que a Jéssica falou, que eu até coloquei ali no chat, né? Eu penso que essa verdade é algo científico, né? Aquilo que tem produzido, algo que foi pesquisado, não que ela não se altere, né?
mas que ela é algo mais sólido. E as crenças são o nosso senso comum, são as coisas que nós acreditamos, sem ter um conhecimento mais aprofundado. E aí a soma aí dessas duas partes que vai gerar o nosso conhecimento. Aquilo que eu busco na ciência, aquilo que eu tenho de senso comum e que vai transformar o meu conhecimento. Eu vejo dessa forma também. Uhum, muito bom. Eu estava olhando a imagem agora que eu vi que tinha umas discussões aqui. Então, sobre a imagem, mais alguém quer falar? E já pode pensando nessa questão desse conceito, né? Que como a gente já começou a discutir, atrapalhou um pouquinho, mas eu ia perguntar de epistemologia. Pode falar. Só mais uma coisa que a imagem, a primeira vez que eu olhei, que me causou assim, a impressão, é que parece um embate. Parece que um crânio está ali batendo de frente com o outro, como se um tivesse querendo brigar com o outro, sabe? O senso comum ali, com a crença com a verdade. E não chega num consenso. E é muito que quando a gente começa a estudar epistemologia, né, a gente começa a perceber isso mesmo. Para mim, a primeira coisa que veio ali é um embate, como se fosse um cabeça dura batendo com outro cabeça dura ali. Uhum. Sabe o que é interessante? Posso falar? Posso falar? Pode, Giovana. Sabe o que é interessante dessa imagem? Eu concordo com isso que a Jéssica falou agora, mas ela nos remete a uma questão tão forte, gente, de conhecimentos que não são científicos, pseudociência. Quando a gente fala em conhecimento, né, se a gente for olhar lá a origem, né, das explicações dos fenômenos, né, dos acontecimentos, a origem das explicações está em explicações míticas, né? Os primeiros povos coletivos, eles pegavam, para poder explicar um eclipse, por exemplo, eles utilizavam explicações que eram muito mais fantasiosas, mas elas eram extremamente contraditórias. Então, por exemplo, quando esses povos começaram a se encontrar, eles começaram a perceber que essas explicações eram contraditórias. Nossa, um povo explica o eclipse de um jeito, o outro explica o eclipse do outro, o outro explica o eclipse do outro, ou seja, um coloca um deus, o outro coloca iniciando com caos, o outro com a água primordial. Então, essa contradição das explicações míticas é que faz surgir uma explicação mais crítica, mais racional, que é a filosofia. Então, a filosofia, do mito, né, a gente vai transitar para a filosofia. Né? E aí, esse pensamento filosófico, né, depois, nesse pensamento filosófico, é inserido ali a matemática, é inserido o método científico, e aí a gente tem a ciência como a gente trabalha hoje. Mas quando eu olho para essa figura aqui, que eu vejo as palavras conhecimento, né, de um lado, crença, de outro lado, verdade, eu vou lembrar aqui uma coisa importante. A ciência, ela trabalha com verdades provisórias, né? Então, você tem lá uma etapa da história da ciência em que, por 2000 anos, perdurou uma concepção de ciência, por exemplo, do Aristóteles, muito forte, por sinal, né? Mas depois, você tem toda uma mecânica newtoniana que vai meio que, né, substituir, ou seja, você pega esse conhecimento todo, né, do Aristóteles e começa a comparar e verifica que aquela proposta do Newton é melhor. Então, numa visão popperiana da ciência, né, há um processo de substituição. Então, você passa a ter novas verdades. Mas essas novas verdades não são verdades eternas. São verdades provisórias, continuam sendo verdades provisórias. Então, essa figura nos remete muito mais ao que não é ciência, no meu ponto de vista, claro. Por quê? Porque quando a gente fala de conhecimentos que liga crenças com verdades, nós estamos falando, por exemplo, do astrólogo,
que nunca na vida dele aceita que a verdade dele seja contestada. As afirmações de um astrólogo, elas são preparadas exatamente para não serem falsificadas. As afirmações da ciência, não. Elas são preparadas para serem falsificadas, para mais tarde, ali na frente, serem substituídas. Ou seja, nós sempre trabalharemos com verdades na ciência. E é isso que faz a ciência ser melhor do que, por exemplo, um conhecimento, né, não querendo aqui ser positivista, né, acabei de criticar o positivismo, mas quando eu digo melhor, a melhor opção que temos para usar, né, quando comparado com um conhecimento como esse, né, de astrologia. Então, mesmo que a gente não queira ser positivista, é muito difícil a gente, sabe, não mostrar uma garrinha aqui ou ali, porque a gente vai colocar assim, olha, tá, concordo com o Feyerabend, né, temos que analisar todos os outros conhecimentos, né, mas quando você vai analisar os outros conhecimentos, como da astrologia, da acupuntura, da homeopatia, da quiromancia, e você percebe que esses outros Você sabe onde eu conhecimentos deixei aquele livro que eu estava usando ontem? Opa. que esses outros conhecimentos trabalham com verdades eternas, aí a gente tem que, né, refletir sobre isso. Então, o grande problema aí é que as crenças, né, as crenças pseudocientíficas, estão muito mais ligadas a verdades eternas, enquanto a ciência, né, o conhecimento científico está ligado a verdades, porém, verdades provisórias. Né? Marcos, eu tava. Atrapalhei você que eu peguei um livro do Rubens Alves ontem, Rubens Alves, de epistemologia, e tinha um pouco disso aí que você falou. Que a gente tinha umas discussões antes, que hoje, na situação que a gente fica até na dúvida, né? Se usa ou não. Mas vou ver se o Marcos achou. Daqui a pouquinho o Marcos vai falar também. Vou pegar o teu ganchinho ali, Gervânio, dessa questão que você colocou, que eu achei bem interessante a imagem. Então, para vocês terem uma ideia, por que eu trouxe? A imagem está lá para discussão de epistemologia, mas olha o tanto, quando a gente olha a imagem, as N interpretações que a gente tem a respeito, né, dessa imagem aí. E assim, tanto as crenças, digamos, enquanto a ciência, elas estavam. O que eu achei falta de interrogações aqui, né, numa imagem, para a gente. Tanto essas crenças, esse conhecimento popular quanto a ciência buscam responder algumas questões. Às vezes eu não concordo muito ali no que você falou, que é mais difícil. Eu acho que é mais fácil as respostas das crenças, viu? Em alguns aspectos. Elas respondem muito, porque é aquilo e pronto, você fica, como você falou, aquela verdade provisória. E a crença é verdade absoluta, para todo sempre. Então, é aquela verdade que é muito mais fácil. Então, é muito mais fácil você dizer que chove por conta disso, sabe? Você pensar do que você refletir, discutir, pensar nesses conhecimentos, né? Então, nessa parte ali, eu entendo de aproximação, nesse aspecto delas buscarem responder as questões. Mas, realmente, nesse sentido de juntar isso e construir o conhecimento, eu também fico assim balançada da gente construir essa imagem colocando ali o conhecimento. E me chocou também aquilo que a Jéssica falou. Para mim, eles bateram e para mim, então, os dois morreram, gente, porque essa trombada que eles deram ali não foi uma coisa, né? A Thaís, quem mais é de biologia, explica ali o que aconteceu com seus crânios aí, rachou a cabeça dos dois, gente. Mas, de forma geral, é uma imagem bacana que nos traz essas reflexões, né? Dessa questão de crença, como uma verdade absoluta que não se muda, não tem o que fazer, né? E a questão de estar esse termo verdade que o Elemar apontou, questiona, né? Deixa, mas refletir sobre isso, não colocar a ciência como verdade. Então, do livro do Rubens Alves, ele é bem antiguinho, quando ele trabalha com epistemologia, e eu ia até trazer algumas discussões para o grupo lá, mas eu fiquei na dúvida, porque ele faz um pouquinho do que o Feyerabend faz, o Gervânio, de colocar no mesmo patamar essa questão de outras, né,
de algumas crenças, tudo, que a gente tem que valorizar e aceitar isso, né. E hoje em dia ele questiona muito a ciência. Ele coloca tem uma frase que ele coloca que a ciência, Rubem Alves, ela está meio que destruindo a sociedade. Daí quando eu li aquilo, eu falei: "Meu Deus". Hoje na Cital, então, tem alguns autores que fazem umas reflexões sobre a ciência, de colocá-la não como verdade absoluta, que o pessoal que né, adepto da não ciência, né, eles estão utilizando esses mesmos referenciais nossos. É muito, assim, digamos assim, arriscado hoje a gente trabalhar alguns autores, algumas questões, por conta do momento que a gente está vivenciando, quando está se negando, né, esses negacionistas da ciência estão utilizando os nossos epistemólogos, né, a favor deles para negar a ciência, Posso falar né. disso Porque eles rapidamente? fazem um recorte, né, Gervânio? Pode falar. Então, isso é uma característica, né, a pseudociência, ela tem essa característica de, para se autovalidar, né, ela precisa usar subterfúgios, ou seja, ela precisa usar aspectos racionais, da racionalidade, para se autovalidar. Então, o que, que ela faz para se autovalidar? Ela cita nome de cientistas, ela cita aspectos, por exemplo, ligados à ciência. Então, por exemplo, quando um astrólogo quer dizer para vocês, assim, ó, o alinhamento da Lua, a conjuntura, né? Você lê lá no jornal, tá lá escrito. A conjuntura da Lua com Marte vai te trazer um dia prazeroso para hoje. Muito bem. Quando ele diz isso, que você contesta, o que ele diz? Ele usa a ideia da lei da gravitação universal. E ele diz assim: olha, se a Lua interfere nas marés, então ela também interfere, né, no temperamento, no humor, na possibilidade de nascer mais ou menos pessoas. Ou seja, então ele faz esse tipo de comparação, porque ao fazer esse tipo de comparação, ele entende que você não vai ter contra-argumentos, porque, poxa, peraí, como é que eu vou ter contra-argumentos se o cara que é astrólogo está usando um recurso que eu também utilizo, que é citar uma autoridade? Né? O que, que nós temos que dizer contra isso? Nós temos que dizer o seguinte: primeiro, a ciência hoje não trabalha com a palavra da autoridade, né? Ela trabalha com o argumento. E o argumento ele tem que ter pelo menos 3 aspectos importantes, ou seja, você tem que ter lá a evidência, né? Você tem que ter, né? Você tem que para formar uma conclusão, você tem que ter a justificativa. Então você tem que ter, né? Existe, digamos assim, um corpo, né, para você formar um argumento científico, um corpo importante de elementos, né, que não é usado pelo pseudocientista, pelo astrólogo. Então, é muito comum ele utilizar, tá, nomes de cientista para dizer, porque Newton falou isso, então pá, pá, pá. Ou partes da ciência. Ó, já que a gravitação universal diz que a Lua interfere nas marés, então a Lua também interfere, né, no temperamento de uma pessoa. Ou seja, só que o problema é que são afirmações infalsificáveis, né? Que não tem como você pegar uma afirmação dessa e testar. Não tem teste para isso. Aí é que está o X da questão, sabe? Essa É isso. verdade absoluta, né. Elimar, esse livro mesmo que você colocou é bem interessante, Introdução ao Jogo e as Suas Regras, que ele coloca umas isso aí me fez lembrar a questão daquelas coisas quântica, né, também, que tem uma vocês têm o Gervânio e o Marcos Bagnoni tem que ganhar dinheiro fazendo aquelas coisas quântica, né, que daí coloca o nome de quântico naquelas bugiganga lá e tem O coach, maior valor. o coach, coach quântico, Coach quântico, tudo é quântico, né. né? Ah, tá. Essa coisa, a questão da Lua também, isso é quando eu pesquisei muito a questão da Lua, os lunáticos, né. Então interfere, então os lunáticos são aqueles, né, que sofrem de certa referência da Lua. E vamos lá, meio que a gente está no meio caminho andado, mais para a questão
para o conceito de epistemologia, né? De forma básica, é lógico que a gente trazer, que aqui a gente está só iniciando uma introdução, né? Trazer uma introdução é um curso, mas assim, quando fala em epistemologia, a partir do que a gente falou, e a partir do termo mesmo, o que que é epistemologia? Até o Elemar já colocou ali uma parte, né? O que que é epistemologia, então? Aí, Elemar levantou a mãozinha, pode falar, Elemar. Bom, segundo o termo, epistemologia é a ciência ou o estudo do conhecimento, né? Segundo a terminologia. Entretanto, há algumas dimensões a respeito da epistemologia que é interessante ressaltar, que a epistemologia, enquanto reflexão ou estudo do conhecimento científico, ela surge propriamente mais no século XX, né? Antes disso, nós tínhamos também uma reflexão a respeito do conhecimento, que, embora também pudesse ser apontado como epistemologia, dentro da filosofia nós temos uma separação. Aquilo que antes da ciência consolidada, né, do século XX, a filosofia que se direciona uma reflexão a respeito desse tipo de conhecimento científico, se dá o nome de epistemologia. E antes disso, toda a reflexão a respeito do conhecimento seria teoria do conhecimento. Então, dentro da filosofia tem essa separação no sentido de que de apontar que a epistemologia se dirige mais àquilo que hoje se denomina filosofia da ciência. Embora o termo epistemologia ele englobe o conhecimento como um todo, né? Mas é só interessante situar isso, né? Então, hoje, quando se diz epistemologia, nós nos direcionamos muito mais à filosofia da ciência, a uma crítica ao conhecimento científico, a uma reflexão a respeito do conhecimento científico, né? Do que ao conhecimento de uma forma geral, que está mais direcionado àquilo que se denomina teoria do conhecimento. Então, é muito interessante essa discussão e eu gosto muito porque é um campo que da minha primeira formação, né? Mas também se direciona àquilo que é a minha segunda formação, que é física. Então, uma aliança aí entre uma postura filosófica com a dimensão mais científica. Então, a epistemologia se dá nessa perspectiva, né? De que é uma reflexão, um estudo a respeito do conhecimento e hoje a respeito do conhecimento científico. Então, aí já deu para entender que a epistemologia, então, é um ramo que vem da filosofia e faz a discussão do conhecimento. Então, os nossos epistemólogos, eles fazem a discussão em relação ao conhecimento. Alguns com essa característica, alguns, né, bem a questão histórica, então tem alguns cursos que falam história e epistemologia da ciência, né, que discutem histórica também dessa construção do conhecimento. História, daí filosofia, né? Não precisa ser história e filosofia do conhecimento, epistemologia, então vocês vão ver esses termos aí como o Elemar já abordou, né? Tem o curso da PUC que eu gosto muito, que é a História da Ciência. E eles trazem várias discussões, assim, da construção do conhecimento e as pesquisas deles têm esse enfoque, assim, né? De como foi em períodos diferentes a questão do conhecimento. Tá bom? Mas assim, como a gente vai discutir, vocês vão ver a visão de cada um, como a gente vai organizar os grupos, né, desses epistemólogos em relação a essa construção do conhecimento. De forma geral, a gente fez sugestões de epistemólogos mais ligados à área da ciência. Só que a nossa proposta, vamos pensar, o próprio Feyerabend, a gente acaba focando mais nas discussões que ele tem
sobre ciência, só que ele fala sobre arte, ele fala sobre outros campos. O Fleck, ele fala sobre cultura, arte, só que como a maioria, né, está no curso, né, ligado ao ensino de ciência, a gente foca mais nessa parte, exceção do Cássio só aqui atualmente, o resto todo mundo está em um programa de ensino de ciências, então de forma geral a gente tem esse enfoque. E a proposta nossa é a gente sair desse enfoque, né, olhar esses mesmos epistemólogos e trazer algumas discussões que eles fazem em relação à arte e em relação, de repente, à área de vocês, que tem algumas pessoas que são da área, né, de outras áreas aí também. Como que esse epistemólogo fala, né, o que ele diz, né, como que você pode pensar esse epistemólogo na sua área? Vamos supor lá, o Kuhn. Como que eu posso pensar? A Jéssica pode pensar, não, a Thaís é melhor. Porque a Jéssica ia ficar próxima, né? A Thaís pode pensar o Kuhn na arte e na área dela, né? Ele trouxe umas questões, ele é da física. O que ele traz? Tem a ver ou não? Daí, vamos pegar o Fleck daí, né? E o Fleck? A Jéssica vai pensar nele daí, a Jéssica. O Fleck, né? Como que eu vou pensar o Fleck na área da matemática? Como pensar ele na arte, tá? Então, a gente vai romper um pouquinho do padrão de pensar esse epistemólogo só na área de ensino, né, de ciências e matemática. Então, essa é a nossa proposta. E para a gente começar rompendo, a gente voltou, né, a sugestão foi uma coisa que retorna lá atrás, a nossa leitura. Por quê? Porque é aquilo, essa nossa discussão, essa nossa concepção é uma coisa do século XX, né? Esses epistemólogos, e em outro momento não era, eram os filósofos que faziam essa discussão, essa questão do conhecimento, que a gente não tinha a organização como nós temos hoje, por áreas, agora a BNCC traz de novo umas questões lá de organização, né? Então, nós não tínhamos isso. Então, quem que fazia essas discussões, que pensava e discutia a questão do conhecimento? Eram chamados os filósofos, né? Então, daí a nossa primeira proposta de leitura foi a Apologia do Sócrates, né? Que foi uma sugestão do Marcos, e daí a gente está lendo, nós fomos só dar início hoje, mas a gente, que parece que é super curtinho, você consegue ler, se for ler assim, aquela leitura transversal, você lê numa tarde, agora, você lê refletindo e pensando sobre, daí, gente, a gente vai mais até a próxima reunião, né, mais uns 15 dias pensando. Tá bom? Então, eu vou passar para o Marcos, ele vai falar um pouquinho por que da escolha dessa leitura, contextualizar um pouquinho, que é importante a gente. Eu gosto de perguntar sempre assim: quem, para quem e o que, quando eu faço uma leitura. Então, quem escreveu? Para quem escreveu? E o que escreveu, tá? Marcos, com você então? Ele está perguntando se está ouvindo. Vocês estão ouvindo? Não, né? Não. Eu que tô aqui, eu ouço aqui do lado, né? Então. Oi, Larissa, eu falei só o Cássio, eu não esqueci que você tinha entrado, você também. Então fique tranquila que as discussões vão pela ciência, mas vão passar pela arte. Daí vocês vão ser importantes aí para essa discussão. O Renan, eu nem falo, porque ele fica zanzando entre as áreas. É comum, né? Acho que agora vai dar para ouvir, Marcos. Me ouvem? Sim. Tá, então vamos lá. A Josi havia me pedido uma sugestão de texto, né? E ao invés de eu escolher um texto, digamos, de epistemologia mais clássico, né? Não é? Porque a epistemologia mesmo, né, que é essa discussão sobre a natureza da ciência, ela vai se dar muito tarde. A epistemologia é um ramo da filosofia que vai estudar aí a natureza da ciência, a origem do conhecimento, etc, etc. Né?
Então eu decidi escolher o Ground Zero, né, o início, the beginning of beginning, o começo do começo, que é quando se funda a filosofia, né? E a filosofia, ela é alicerçada num tripé bastante conhecido. Deixa eu pegar aqui meus heróis, né? Que é essa tríade aqui, olha, né? O senhor só sei que nada sei, que é o senhor Sócrates, né? O seu aluno dileto, que eu acompanho até a véspera do seu assassinato, que é Platão, e graças a Platão nós sabemos quem foi Sócrates, porque Sócrates não escrevia, né? Ele só parlava nas ruas de Atenas, e o aluno de Platão, que é Aristóteles. Essa trinca, é esse tripé que vai formar aquilo que a gente chama de as bases da filosofia ocidental. Né? Obviamente eu coloco aqui ocidental, porque a gente não conhece muito bem o que se passou no distante Oriente, principalmente, né? O Oriente Próximo e o Meio Oriente, mais ou menos, a gente sabe que teve muita influência da civilização helênica, né? Até porque partilhava ou foi conquistada, não por legiões de helênicos, né? Porque o mundo helênico era muito maior do que a Grécia o é hoje, né? A Grécia é aquele pedacinho ali, praticamente ao lado dos Balcãs, mas a Grécia, a Grande Grécia, incluía aí os próprios Balcãs, a Turquia, a Síria, Israel, Egito, praticamente todo o norte do Egito e a Sicília e boa parte da Itália. Não é? E é um pouco além de Pesto, né? Hoje é Nápoles. Né? Então, para vocês terem uma ideia. Né? E eu sempre falo, se os gregos fossem usar a mesma verve dos judeus, dos israelenses, eles poderiam chegar lá na Itália e falar assim, italiani, via, vão embora, porque essa terra há 2000 anos era nossa. Zeus nos deu essa terra. Então, se você for usar um argumento religioso e temporal, né, um marco temporal aí definido pela história, pela grande história, então os italianos deveriam estar fora da Itália e a Itália ser povoada, pelo menos metade dela, pelos gregos. Não é? Então eu escolhi um texto, não é, de Sócrates, que, né, é narrado por Platão, não é? E uma coisa muito importante que eu vou dizer aqui, muitos de vocês vão ficar chateados comigo, mas eu não me importo, não é? É que essa trinca aqui, eles têm nome, sobrenome, em geral o sobrenome era das cidades, né? Porque as pessoas não tinham sobrenomes como nomes, né? Como a gente faz hoje. A gente faz uma linha familiar, isso eu acho ruim, não é? Eles eram ligados às suas regiões. Então, Sócrates de Atenas, Platão de Atenas, Aristóteles de Estágira, Sófocles, né, sei lá, de Agrigento e assim por diante. Né? Por que eu estou falando isso? Que eu vou, não é? Porque esse pessoal tem estátuas de época. Não é? Qualquer museu que vocês forem, seja na Grécia, seja na Macedônia, seja no Egito, seja na Itália, vocês vão encontrar estátuas gregas, bustos gregos, e vocês vão ver um busto de época, não é, que homenageava esses sujeitos aí, os primeiros filósofos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, a nossa sociedade decadente judaico-cristã, né, você não tem um busto, né, de um sujeito chamado Jesus, por exemplo. Porque provavelmente Jesus é uma invenção romana, não é? Que se deu lá depois do Concílio de Nicéia, que se deu por Constantino, que queria criar uma religião de Estado. Acho que vocês nunca pensaram nisso, que a religião cristã é uma religião de Estado. De Estado. Então nunca houve, não é? Os escritos de Sócrates e Platão são escritos de época, não foram escritos 300, 400 anos depois. Não é?
E lembrando que o Concílio de Nicéia referendou 4 evangelhos e jogou fora um monte de outros, incluído o de Maria Madalena, do sobrinho dela, Filipe de Magdala, né? O de Judas e tantos outros. Eu me bato contra esses ranços religiosos e cristãos que infectam, né, o nosso sistema educacional hoje, né, e eu tenho que me bater contra isso, né, porque nós estamos infectados na política hoje, na má política, pela religião, e as nossas escolas estão cheias de religião, né, cheias. Né? Bom, dito isto, né, eu escolhi também o Sr. Sócrates, porque o Sr. Sócrates é a primeira vítima, não é, de uma nova concepção de mundo, inclusive uma concepção de mundo, não é, que se bate também contra a religião politeísta do mundo helênico. Né? Ele é um dos capi de acusa, né, para usar um termo italiano, não é, contra o Sr. Sócrates, foi impiedade para com os deuses, duvidar dos deuses do Estado. Não é? Então, essa era uma das acusações. A outra, corrupção da juventude, não tem nada a ver com assédio, não é? Mas fazer a juventude pensar contra os sofistas de época. Quer saber o que é um sofista? É um idiota como Olavo de Carvalho, como Karnal, como Monja Cohen, como Pondé, né? E contra aquele outro da PUC lá que fala que tem um vozeirão, né? Eu já até fui convidado por ele para um debate no Roda Viva, né? Há trocentos anos atrás, eu sempre esqueço o nome dele. Mas esses são sofistas, né? Que vendem pílulas de filosofia para quem está interessado em pagar. Né? Por isso que vocês vão ver livros de diálogos com o Karnal, né? Que é um retardado, né? Até, não é, uma vez encontrou o Moro, que é outro retardado, maléfico, né? Um delinquente, num restaurante, falou assim: estou encontrando o meu amigo Moro, e colocou numa rede social dele, né? Só para mostrar. Então, o Sócrates se bateu contra esse tipo de gente. Né? Então, ele desagradou muita gente. E, para isso, né, ele sofre, não é, de Licão e Meleto, 2 retardados sofistas, poetas a pagamento, né, acusação, né, de impiedade para com os deuses e corrupção da juventude. Né? Haverá nós estamos numa democracia recém-inventada por Péricles, né? E obviamente, não há execuções sumárias, mas há julgamentos públicos, né? No qual o condenado tem o direito de defesa e também o direito de comutação da pena por uma pena menor, uma pena pecuniária, né, em que ele poderia reconhecer o erro e trocar a vida da prisão ou da execução, né, por um pagamento, não é, de uma soma de dinheiro, de dracmas. Né? Dracma seria hoje, né? Na época eu não sei qual o dinheiro usado, né? Mas acho que era dracmas também. A dracma morreu depois da unificação europeia. E Sócrates vai fazer um discurso belíssimo, vai ouvir as acusações que pesam sobre ele, numa plateia que tem mais de 500, acho que 501 juízes, né? Vai fazer sua autodefesa e, infelizmente, será condenado por uma margem pequena de votos. Né? Mas é proposto a ele, não é, a comutação da pena capital, era a pena de morte, de envenenamento por cicuta. Não é? E aí, não é, quem é Sócrates? Né? Quem é o homem, quem é o filósofo e quem será o mito?
Mito de verdade, tá? Não retardados que se proclamam mito hoje, né? Mas vocês sabem que o Bolsonaro tem esse apelido de mito, não porque ele é uma figura mítica, não é Jazão, né? Mas porque ele era branco como palmito. E no exército, palmito virou mito, tá? Então, vão atrás da história, né? Quem é o homem, né? O Sócrates inventa, né? E é por isso que ele é importante para a filosofia ocidental e vai impactar profundamente na República Platônica, não é? Que é o seu método de interrogação da própria consciência. É uma maiêutica, que vai ser conhecida como a maiêutica socrática, no qual você interroga a sua consciência para estabelecer o que você sabe e principalmente o que você não sabe. Admitir a dimensão da sua ignorância. Né? Então era isso que incomodava, não é, os dissidentes, os inimigos de Sócrates, não é? Porque ele duvidava da autoridade, seja a autoridade política, a autoridade intelectual ou a autoridade religiosa, porque você deveria ir ao âmago do conhecimento. Né? Para isso ele tinha inventado um demônio, o daimon, né, que ficava ali na consciência para dizer: reconheça que você não sabe, reconheça que você não sabe. Né? E, obviamente, os cristãos, como são plagiadores, né, vocês sabem que os cristãos plagiaram histórias como o dilúvio, a maçã, tudo dos mesopotâmicos, vocês deveriam saber disso. Não é? Jesus, com seus 12 seguidores, é uma história muito similar a Horus. Né? E o Sócrates também é uma das palavras, das grandes frases dele, que ele também mama nas fontes pré-socráticas, só sei. Como que é? Me fugiu agora. Não, já eu lembro. Né? Então Sócrates vai estabelecer. Né? Então esse daemon, né? Quem sabe os cristãos copiaram lá para ser o demônio, né? Porque tudo você tem que responder como demônio, né? Ficou muito bom para o cristianismo. Ah, eu matei porque o demônio. Ah, eu matei porque Jesus piscou um olho. Ah, eu matei. Nunca é você. Né? É sempre o outro, né? Se assemelha muito ao que nós estamos vendo hoje aqui, né? Então Sócrates vai estabelecer pela primeira vez uma grande síntese da filosofia que existia antes dele. Não é? Se vocês pegarem qualquer livro de filosofia, há um marco temporal. Não é? Antes de Sócrates, a filosofia pré-socrática, e a filosofia pós-socrática. Não é? Por quê? Porque aí ela já vai estar bem estabelecida, você já não tem mais conhecimento que chegou de forma fragmentária para nós, nós temos os livros, né? Nós temos a República de Platão, a Ética Nicômaco de Aristóteles, a Política de Aristóteles, o Sobre o Céu, não é? O Physis, não é? O Organon e entre outras coisas. A filosofia clássica, né? Porque é essa filosofia clássica que vai, né, conduzir o Ocidente, né, para uma compreensão do homem e da natureza. Mesmo que o Ocidente vá colapsar, como colapsa durante quase 1000 anos, né, vai esquecer o conhecimento do grego, vai se isolar em feudos, etc., etc., né, mas chegará um momento de redescoberta disso tudo, que advém com a expulsão dos mouros, ou seja, dos árabes, e os árabes eram muito mais inteligentes do que os ocidentais, né? Eles aperfeiçoaram o conhecimento grego, mantiveram o conhecimento da língua, não é? E encheram as bibliotecas do Ocidente com os clássicos gregos. Né? E isso vai acontecer ali por volta do século X ao século XII, né? Que é quando serão redescobertos, e aí a igreja, né? E eu sugiro sempre que vocês assistam O Nome da Rosa, né? Porque é uma história detetivesca na Idade Média, mas com elementos históricos, né? Inclusive há um personagem histórico da Inquisição ali, o Bernardo de Gui, né? É a igreja a única instituição
na falência do que foi o período medieval, né, que tem homens, e não mulheres, né, porque a igreja sempre foi machista, capazes de traduzir, né, os livros árabes e reentender, compreender, não é, os clássicos gregos ainda que estavam ali nas bibliotecas. Né? E depois vai disseminar, porém, em mosteiros. Né? No entanto, esse século marca o século também da criação das universidades e vai começar a haver uma disputa intelectual ali entre os aristotélicos tomistas, né? E a nova ciência, a nova filosofia que brota das universidades. Então, eu não sei como a Josi pensou, né, a apologia de Sócrates escrita por Platão é uma coisa muito pequena, né, quem quiser, não é, a Josi acho que passou para vocês, é um texto muito fácil de se encontrar na universidade, na web, né? E eu tenho aqui o da coleção Os Pensadores, né? Que são livros hoje que você compra assim por 5 ou 10 reais, né? Bem mais barato que, por exemplo, um livro do Dallagnol, do Moro, que né, não serve nem para chiqueiro, né? Mas são livros muito baratos, né? E muito bacanas de serem lidos. Então eu não sei o que a Josi pediu, né? Eles vão ler ainda? Né? Tá, então eu vou mais ou menos dizer aqui como que é constituída a obra. Né? Então, na Apologia de Sócrates, né, ela é dividida em pequenos tomos, né? Não é? O exórdio, né, em que ele fala em primeira pessoa como se fosse o próprio Sócrates, como se ele tivesse gravado o discurso de Sócrates, né? E começa: não sei, atenienses, que influência exerceram meus acusadores em vosso espírito. A mim próprio quase me fizeram esquecer quem sou, tal a força de persuasão de sua eloquência. Verdade, porém, a bem dizer, não proferiram nenhuma. Então ele vai começar a demolir todos os argumentos da acusação, para mostrar que eram falsas. Não é? Se fôssemos levar para os dias de hoje, né, vamos demolir as acusações falsas do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, né, dos aviões Gripen e tudo mais. Né? Então, é um monumento, não é, da filosofia em prol da argumentação e da verdade. Depois ele classifica os seus acusadores, 2 classes de acusadores, e esse texto, essa parte do texto, acho que não está no que a Josi mandou, né? Mostra as acusações antigas, fazendo nomes, né? Qual que é a ciência e a missão de Sócrates, onde ele explica, não é, a missão de Sócrates, e a missão de Sócrates é definida, inclusive, por um evento extraordinário, não é, mítico, que é um amigo de Sócrates que vai até Delfos, onde né, Delfos é uma cidade maravilhosa, pequenininha, não é, e onde tinha um grande templo, o templo de Apolo, não é, e onde tinha ali pitonisas e o oráculo, não é, que adivinhava a sorte de quem pagava ou de quem doava tributos, né, para o templo. Então esse amigo de Sócrates vai lá, não é, e o oráculo diz que Sócrates é o mais sábio dos homens. Ele retorna a Atenas e fala assim: mas por que eu sou o mais sábio? Eu que me julgo o mais ignorante. E é aí que ele começa a desenvolver toda a sua reflexão, né? A sua maiêutica. Né? Então, ele é o sábio porque ele reconhece o que não sabe. Só sei que nada sei. Né? Então, ele vai explicar isso aqui. Depois, não é, o principal acusador dele, a denúncia de Meleto, né, que é um idiota completo, né, invejoso, né, e com medo de perder dinheiro, porque ele é um tipo orvalho de cavalo de época. Né? Depois, a justificação de Sócrates, sempre em primeira pessoa. Quem perderia mais com a condenação?
A abstenção da política, por que Sócrates diz que por que ele não se tornou um político? Porque na política você tem que usar um jogo, que é o jogo em que você esconde a verdade. Ó, o Marco Gervano falou Deltan Meleto, exatamente. A escola de Sócrates, o estilo da defesa e, por fim, a análise da votação, né? Então eu vou ler rapidamente, porque é um negócio muito pequeno. Para que eu me conforme com o resultado, a minha condenação concorre em muitas razões, entre elas a de não se tratar de fato inesperado. Muito mais me espanta o número de votos contados de cada parte. Eu imaginava que a decisão seria essa, não por pequena, mas por grande margem. Então Sócrates já está dizendo, não é, que ele ter perdido, ele não perdeu por muito, porque ele achava, não é, que os acusadores dele tivessem convencido a plateia de juízes a votar maciçamente contra Sócrates, né? No entanto, parece com uma transposição de apenas 30 votos estaria absolvido. No tocante, ou seja, de 501 votos, não é, uma maioria, não é, da metade, mais 30 que o condenou. Mas, no tocante a Meleto, acho que fui absolvido. Mais do que isso, quem quer pode ver que não fossem subirem Ânito e Licão para acusar-me, ele seria multado em 1000 dracmas, por não ter colhido 1/5 dos sufrágios. Então ele começa a demolir, não é, esses personagens. Aí ele fala sobre as penas, não vou falar porque eu vou dar spoiler. Propõe Sócrates uma multa e depois, finalmente, não é, aos que o condenaram e aos que o absolveram, não é? E é muito tocante, não é, quando que é a última parte do discurso, e esse eu vou dar um spoilerzinho, né, porque é realmente muito tocante, né, porque é a primeira vítima da péssima filosofia, né? Então ele fala assim: vós também, senhores juízes, deveis bem esperar da morte e considerar particularmente essa verdade. Não há, para o homem bom, nenhum mal, quer na vida, quer na morte, e os deuses não descuidam de seu destino. O meu não é efeito do acaso. Vejo claramente que era melhor para mim morrer agora e ficar livre de fadigas. Por isso é que a advertência nada me impediu. Não me insurjo absolutamente contra os que votaram contra mim ou que me acusaram. Verdade é que não me acusaram e condenaram com esse modo de pensar, mas na suposição de que me causavam dano. Nisso merecem censura. Contudo, só tenho um pedido que lhes faça. Quando meus filhos crescerem, castigai-os, atormentai-os com os mesmíssimos tormentos que eu vos infligi, se achardes que eles estejam cuidando mais da riqueza ou de outra coisa que da virtude. Se estiverem supondo ter um valor que não tenham, repreendei-os como vos fiz eu, por não cuidarem do que devem e por suporem méritos sem ter nenhum. Se vós o fizerdes, eu terei recebido de vós justiça, eu e meus filhos também. Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor rumo, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade. E assim Sócrates segue escoltado por soldados para uma gruta. Ele não é executado imediatamente porque estavam em tempos de festejos, quando um navio partia para a ilha de Delos para reverenciar os seus heróis, e nenhum condenado poderia ser executado. Não é? Os amigos propõem-lhe a fuga, mas Sócrates está bem ciente que a sua consciência, não o condenava de nenhum crime. Então ele iria fugir do quê? Da sua própria consciência? Não. Então Sócrates prefere esperar a chegada do navio e a execução da pena. E assim, infelizmente, Platão permanece com ele até talvez um dia antes, e no outro dia ele é condenado a beber cicuta, né, e morre dos efeitos do poderoso veneno. Né? Então essa história é uma história fantástica, né, que gera uma legião de seguidores da filosofia socrática, entre eles Platão.
Platão vai criar num lugar de Atenas, de sua propriedade, ele era ateniense, portanto podia ter a propriedade, aos estrangeiros não, né, eles eram meio xenofóbicos, e ele cria uma propriedade em homenagem ao deus Academos, e daí vem o nome academia, né, que hoje no Brasil está tão desmoralizado que academia não virou nome de universidade, né, mas de academia de fitness, né? Ou seja, o pessoal ensina mais os músculos do que o próprio cérebro, né? E um dos alunos de Platão é Aristóteles, que vai ficar 20 anos na academia e depois vai fundar a sua outra escola. Ele aluga uma propriedade, não é, na periferia de Atenas, dedicada ao deus Apolos Liceus. E daí nasce o Liceu Aristotélico, né? Ambas escolas durarão quase 900 anos, até serem destruídas por hordas de fanáticos, né? E por aí vai. Bom, essa era a história, não sei se é isso que a Josi queria que eu falasse para vocês, não é? Mas é uma história que a gente tem que ter na cabeça, e esse livro do Apologia de Sócrates, de Platão, a gente tem que ter de cabeceira, que é para não esquecer o que é justiça, né? Deixa eu ver aqui, é que eu estou no celular, não consigo ler direito as Pode falar, Elimar. Bom, só para dizer que depois da condenação de Sócrates... Tá sem microfone, que o Marcos não tá... tá fundo. Tá sim. Estão me ouvindo? É o Fédon, né, que você vai falar, isso, né? Tem uma obra chamada Fédon, que é uma narrativa de Platão a respeito da discussão de Sócrates com seus discípulos depois do julgamento. É bem interessante, mas é difícil separar o que é Sócrates e o que é Platão ali no Fédon. Isso. Ok. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Tem que fechar teu... Marcos. Bom, é que a gente fica com problema de som. Então, uma introdução para vocês terem, né, uma ideia inicial desse contexto, dessa leitura, né? Que, como eu falei, é uma leitura curta, mas ela é complexa nesse aspecto. Agora você já tem o panorama, né? E eu sempre, quando eu vou ler, eu gosto de entender todo o contexto lá, né? De onde, como que era o período, quem que era. Então, daí eu vou até fazer algumas sugestões, se alguém quiser algumas leituras complementares, eu posso colocar. Até eu ia perguntar a respeito, que eu deixei, ficou bem mortinho lá o nosso grupo, que a gente tinha, tipo, sala de aula, né? Então, acho que a gente poderia incluir lá de novo, devo trazer, quem tiver mais tempo, pode fazer outras leituras também, tá bom? Então, para a nossa próxima reunião, a gente vai discutir daí esse texto, aí todo mundo vai ter lido, a gente consegue fazer uma discussão mais interessante sobre. Então, no dia... será que a gente faz dia 17 daí, de setembro, é a nossa próxima reunião, que a gente vai discutir isso. Daí, eu estava aqui organizando os grupos, então, fechamos em 4, eu perguntei para o Gervani, então a gente fechou por enquanto, né? Fairabid com o Bachelard e o Fleck. E daí a gente pode começar, que tem uma ordem reversa, né? Eu sempre coloco com o primeiro, apesar do Fleck ser anterior, mas é que o Fleck, a gente conheceu o Fleck por meio do Kuhn, então eu sempre coloco o Kuhn primeiro. Então é preciso a gente começar com o Kuhn, tá? A nossa primeira discussão. E daí, Elemar, vou ver quem vai ficar com você depois, nessa próxima reunião você já poderia sugerir a leitura, né? O que eles vão ter que ler. Então, que a ideia é assim, vocês vão direcionar a discussão, mas as pessoas vão fazer leitura. Então, aqui para dia 17, já pode, de repente, pensar e eles vão, né, trazer a leitura. E daí, não sei, a gente combina no dia 17, quando você acha que já pode ser essa primeira discussão, tá bom? E os outros grupos daí também vão pensando e vamos se organizando. Tem que terminar ali de colocar os integrantes em cada um dos grupos. Daí eu penso que a próxima pode ser daí, a gente deixa nessa ordem inversa. Eu estou na dúvida, vai o Fairabid ou vai o Fleck daí depois? Ou vamos o Fleck logo depois do
do com? FLEC, né? Então, vai o FLEC depois. Então, deixa eu colocar a ordem aqui com FLEC, FireRabbit e, se não tiver outro, nesse meio tempo, o Bachelor, tá bom? Tá, então, vai mais ou menos ficar isso. Daí, a gente vai colocando quem ainda não está no grupo. A Crislene entrou? Ela falou, ela já colocou para mim, ela mandou por mensagem que ela falou que ela tinha uma reunião e ela ficou no FireRabbit também. Então, o maior. Nossa, o FireRabbit é o preferido, hein? Não sabia disso. Esse grupo é diferente, né? Bom, então ficam esses grupos e a gente vai conversando qualquer coisa a respeito disso. Na próxima reunião a gente fecha também. Ok? E eu queria falar algumas coisinhas daí do workshop. Então, o workshop ele tá agora, continua, né, com a questão das inscrições, e a gente já fechou agora a programação. Eu só não coloquei ela no formato assim certinho para passar para vocês, mas eu queria vocês do grupo, né, em primeira mão, vocês saberem quem que vai participar. Então, a primeira pessoa é a professora Lígia, não a primeira pessoa que vai conversar, que depois eu falo as datas. A professora Lígia Segala, que até eu estava conversando, né, com esses dias o Elemar e o Anderson, sobre uma pessoa que fala sobre ele. E eu localizei essa professora, mas a gente ficou até com... O Marcos falou que ela estava morta, gente. Por quê? Porque a última publicação dela era 2016, sabe? E ele falou, ela morreu. Porque onde se viu uma... Nunca mais ela escreveu nada. E eu procurei o e-mail dessa pessoa e não achei de jeito nenhum. Daí eu vi no currículo não atualizado também, da pós-graduação, daí eu escrevi para pós-graduação e eles passaram o e-mail dela. E ela respondeu, ela está viva. Ela respondeu e vai aceitar. Daí eu fiquei pensando, é as nossas áreas que são chatas para publicação, né? Ela é da parte lá de antropologia, tal, eles são diferentes, eles não são tão assim, a área deles não é aquela coisa. Nem o professor tem publicação de artigo todo ano, gente. E nós aqui, os alunos, que tem que ter, né? Ai, se o aluno não tiver publicação, a gente estapeia a criaturinha, né? Então, a nossa área é mais assim nesse aspecto. Tanto é que a área que mais cresce é a área que tem mais publicação, é a área de ensino de ciências, né? Por conta disso. Mas ela topou, então ela tá viva, fiquei feliz. Daí, vou passar um outro link. O artista que vai vir aqui, depois eu falo as datas, é o Manuel Veiga. Então, ele é bem interessante a produção dele. Se vocês quiserem dar uma conferida depois, passei o link. E a formação inicial dele é da área de ciência. Agora, não vou lembrar bem qual que é. Deixa eu ver se ele fala aqui. E ele trabalha com uma produção bem ligada a essa questão de arte e ciência. Muito legal, tá? Tem outros que fazem, tipo a gente, mas a gente não é conhecida, a gente é pobre, e ele é bem conhecido, né? Ele é a Cris que trouxe, viu, Cássio e Larissa? Ele vai vir também. E o Piassi, que vocês já sabiam, né? Que ele vem, vai fazer uma mesa redonda. Então, como que vai ser? Para abertura, é dia 4. Daí a professora não podia, e a gente tem que aproveitar essa professora maravilhosa, que ela tem, sim, as imagens, ela fez um estudo, ela é lá do Rio de Janeiro, e ela estudou toda a documentação, né, do nosso autor, nosso fotógrafo lá. Então, para ela é a melhor pessoa, então ela só pode no dia 7. Então, que o evento, a proposta é segunda, terça, quarta e quinta, 4, 5, 6 e 7. Então, ela vai vir no dia 7. Tá? Quer dizer, a gente colocou a semana inteira, até sexta-feira, desculpa. Só que em termos de palestra, eu faço até quinta-feira, gente. Sexta-feira não funciona. Sexta-feira a gente faz o fechamento assim, finalzinho de tarde. À noite, sexta-feira à noite, não sei o que acontece, que é difícil. Daí, para a mesa do cinema, que vai ser composta pelo professor Piassi e o Nelson, vai ser no dia 5. A gente não tem o título certinho, mas é cinema, discussão da imagem e cinema, tá? No dia 6 é esse artista Manuel Veiga. Então, 5, 6 e 7. Daí eu queria uma mesa que ia discutir a questão da imagem na arte e na ciência.
E eu fiz um convite, uma professora que trabalha imagem na ciência no Rio de Janeiro, mas ela não aceitou. Ela vai estar de férias. Ela é normal, tá? Nós somos esquisitos. Quando ela está de férias, né, ela não trabalha, né? Que é o normal. É a gente que é esquisito. A gente trabalha nas férias. Então, ela falou que não pode. E daí, na semana seguinte, outubro, é um evento que eu vou com ela, que é na Colômbia, nunca lembro o país, é um país da América Latina, e a gente tem uma coisa junto, a gente fazer artigo, uma oficina, né, e dela, ai, é minha semana de férias, eu, tá bom, né, fazer o quê? Então, a abertura ficou assim, mas a gente vai tentar, eu faço alguma coisa, o Marcos faz, vamos pensar como fazer. Agora o resto já tá fechadinho, tá bom? E de repente, como é abertura, pode só falar um pouco mais do evento, falar da questão da imagem, né? O que, que vai ter, a gente faz talvez só uma abertura e vai para as outras. Ou talvez eu pensei colocar um representante de cada uma das atividades, das mesas, para falar também, para contar um pouquinho do que vai ter nas outras. É uma possibilidade também. Então, por exemplo, né, chamaria lá o Nelson, tudo, para falar. E uma das coisas daí que eu já perguntei ali, e eu queria ver, que nós temos aí as apresentações de trabalho, que está na fase de inscrição, e a questão das oficinas. E eu coloquei lá as possibilidades das oficinas. Então, as palestras vão ser sempre à noite, a partir das 7h30. Só na sexta-feira que não. Então, as oficinas podem ser pensadas nos outros dias e na sexta-feira, de manhã, tarde e noite. Só que a gente tem os trabalhos também, né, Gervânio? E Elemar, que a gente tem que pensar onde, mas os trabalhos é bem mais difícil porque tem a ver com o número de inscritos, né? Então, de repente, mas a gente pode pensar alguns dias, a gente pode até pensar já fechar para ser um determinado dia para não bater as oficinas. Ou, por exemplo, deixar na própria sexta-feira. Dá uma pensadinha, Gervânia, a gente tem um grupo lá, né? Que a gente já fecha daí. E as oficinas também. Então, conforme vocês forem pensando e fechando, a gente já vai colocando, porque eu queria fechar a programação até a semana que vem, como eu falei, eu vou fazer tudo, né? Terminar livro, terminar o cronograma, terminar toda essa organização aí. Daí, quem já tiver alguma ideia de dia, já passa, né? Se quiser falar agora, ou quiser colocar ali no grupo, já pode colocar para a gente ir finalizando isso. Então, as oficinas, eu acho que elas podem ser, gente, vocês fizeram de 4 e 8, né? A gente poderia fazer, eu acho que de 4. O que vocês acham? Thaís que fez, Jéssica. Vamos fechar as oficinas menores? O Gervânio, não sei se vai dar oficina. O Renan, quero falar muita coisa. Oi, 4. 4 horas, você diz? 4 horas? Que daí pode passar sugestões de vídeo, porque o pessoal tem o material pronto, né? Então, poderia, né? Não, dá para adaptar, sim. Eu posso contribuir sim com a oficina e dá para adaptar para esse horário assim, de 4 horas. Eu modifico aqui e vejo como é que eu posso encaixar nesse tempo aí, tranquilo. Ou vocês já querem, o que que vocês acham? De fechar alguns dias de oficina já? Ou não? Vamos deixar em aberto? Professora, eu não Diga. sei se vocês estão tendo aula aí, porque aqui eu só vou ter aula de quarta-feira de manhã. Então, o único dia que eu não tenho disponibilidade para dar oficina é quarta-feira de manhã. Agora, nos outros dias do período da tarde e do período da manhã, tá tranquilo. Aí eu queria ver se os colegas têm aula em algum desses períodos. Então, a questão é que eu vou fazer o convite, eu tenho que passar para os 2 programas, que na verdade a ideia é o pessoal que está no programa participar do evento, principalmente PCN e PCM e PG100. Então, a ideia é, se tiver aula, por exemplo, vocês poderem participar, fazer oficina, sabe? Transferir essa atividade aí. Mas é importante a gente pensar isso. Então, eu vou fazer isso, eu vou fechar essa semana, falar das oficinas. E se a gente deixasse, por exemplo, eu fico na dúvida, porque tem curso que é melhor à tarde, tem curso que é melhor de manhã, que eu pensei, de repente, as apresentações de trabalho de manhã e as oficinas todas na parte da tarde, uma coisa assim. O que que vocês acham?
Pode ser, Gervânio? Amanhã como trabalho e à tarde como oficina. E a gente já fecha e fala que vai ter oficina. Eu até prefiro, né? As Tá, oficinas à tarde, para mim fica bem melhor, porque a maioria das aulas que eu estou dando aqui são de manhã, sabe? então Eu tá. até prefiro. Agora o que eu vou falar, nos eventos presenciais, a minha experiência, o primeiro dia é uma confusão total. Daí, o que que a gente fazia? Tem gente que quer se inscrever naquele dia, a gente deixava sempre para começar as oficinas na terça-feira. Então, o que pode, então, eu penso em deixar daí as oficinas de terça a sexta, tá? A segunda fica mais para abertura e para a gente resolver alguma questão, né? Ver o que precisa. É que antes era mais complicado, que tinha material, era bem, as oficinas nossas eram assim, mas eu acho que é capaz de vir gente se inscrevendo na segunda-feira, tá? Então, daí eu penso, vamos começar então de terça a sexta, na parte da tarde, oficinas, e na parte da manhã, a questão, né, de apresentação de trabalho. Se tiver um dia fechar em um dia, fechou em um dia, né? Daí, o legal era ser, não, puladinho, mas se tiver, por exemplo, a Thaís e a Jéssica só podem dar na quarta-feira, tudo bem, elas fazem 2 oficinas no mesmo dia e horário, não tem problema não, tá bom? Agora, se vocês conseguissem, então, pensar a partir de agora, já, essa de hoje, até semana que vem, mandar para mim a ideia, vou dar tal dia essa oficina, já ficava melhor, porque a gente já começava a divulgar. A gente já fecha, porque a programação agora de palestra já está praticamente fechadinho, né? Então, a gente fechando aí a questão do trabalho, a gente fala que é de manhã, só não fecha os dias porque é o número de trabalhos, isso é tranquilo a gente colocar. E as oficinas, se a gente já tiver certinho, já fica melhor. Quanto mais tempo divulgar, a Thaís vai ajudar na divulgação, né, Thaís? A gente coloca tudo lá na programação. Já estou divulgando. Professora, deu uma sugestão Diga. das oficinas. Geralmente, os eventos fazem uma distribuição da carga horária das oficinas de forma a contemplar a participação, geralmente de 2 oficinas ou 2 minicursos por participante. Então, por exemplo, divide a carga horária. No início da tarde, coloca algumas oficinas e no final da tarde coloca outras, caso a pessoa queira participar de 2, né, oficinas no evento. Uhum, entendi. Então, por exemplo, e daí as oficinas fariam, por exemplo, 2 dias. Então, vamos supor, eu falei Jéssica e Thaís. Então, na terça-feira, a Jéssica, a oficina dela é da 1h30 às 3h30, e da Thaís das 4 às 6, na terça. E na sexta, fecharia essa oficina. Faria 2 dias. Então, tá. É uma ideia. Então, vamos pensar esses 2 horários aqui. Vocês acham que dá para começar 1h30? Ou 2h04? O que vocês acham? Eu acho que 1h30 é tranquilo. Tá? E daí das 16 até às 18, tá? Porque daí tem tempo para participar de tudo. Então tá. Eu vou passar nesse esquema, e para quem não está aqui, daí eu passo esses horários, e pensando assim, 4 horas e os dias. Dá para montar uma escalinha certinha, a pessoa coloca. Eu vou mandar então fechadinho para vocês colocarem a oficina dentro. Tudo bem? Vai ficar melhor. Eu já fui participar de um evento super chiquetérrimo, super lá em Brasília, na UNB, e a gente estava dando uma oficina, né, Mar? E a oficina era um horário assim, sabe, até 6, 6h30, e fechava o espaço físico 5h30, 1 hora antes de acabar a oficina. Foi uma coisa muito. Eu não vou mais naquele evento, fiquei muito assim, foi muito mal organizado. E era um evento caro, tudo, e a gente, sabe? E eles mandaram todo mundo embora. E assim, o coitado do pessoal que estava fazendo evento, que às vezes eles emprestaram espaço, né? Nem eles tinham controle. Não, aqui fecha tal. Isso me lembra um pouquinho quem é da EPG, o PDE. O PDE também tem negócio assim, ele fecha tal horário.
Agora ele não chama mais PDE, né? Ele tem outro nome, né? O Renan já passou dificuldade lá, né, Renan? Para abrir e tudo. É um espaço que tem, e eles fecham tal horário. E aí, quando a gente fica, né? Fora do horário, seja para aula, seja para evento, eles mandam a gente embora. Bom, então é isso. Daí, deixa eu ver o que mais do workshop. Tá praticamente agora bem organizadinho. Renan, eu ia te perguntar, você não consegue fazer nada para o workshop? Alguma apresentação? Alguma coisa? Tem que ser apresentação ou pode ser oficina? Pode ser oficina também. Então eu prefiro uma oficina. Legal. Então pensa ali numa. Eu passo o modelinho que você não tem, a gente vai ter que passar um novo modelo agora. Cássia, você ajuda nisso, naqueles nossos modelos? Agora a gente vai adaptar, vai montar um cronograma, então a partir da proposta Thaís. Por isso que é bom o grupo, né, gente? Tem ideias aí. Professora, as oficinas vão ter o cartaz, uma arte de divulgação para cada oficina? Sim. Então a gente pensa em fazer um modelinho único, né? E vocês só colocam daí, sugere a arte, tá bom? Então que foi o mesmo formato da outra vez. Então tem um modelo de base para a gente trabalhar, tá bom? O que mais? Acho que era isso. No workshop também a gente pode fazer os lançamentos de alguns livros também. Então, por exemplo, saiu meu livro de imagem finalmente, depois de anos, ficou. O livro demorou tanto, gente, que a gente foi olhar, nós mandamos para correção, mas as pessoas olham o capítulo, tudo. O Nelson estava como doutorando, Gervânia, para você ter ideia do tempo que demorou esse livro, né? Mas finalmente saiu, então a gente pensa em fazer, acho que daqui umas 2 semanas, uma abertura assim com os autores, mas tem esse livro, daí tem o livro do Pós-Viva Lives, que está praticamente pronto, e o das oficinas, gente, eu já vi aquele livro pronto, tem que ver o que está acontecendo, que o pessoal de jornalismo que está fazendo esse das oficinas, né? Que era uma coisa bacana a gente lançar junto. Então, tem essa possibilidade também. E daí, se vocês tiverem alguma outra ideia, alguma coisa para a gente incluir. Eu acho que pode ser no primeiro dia lá, que eu não sei bem o que fazer. Se eu não conseguir a mesa, eu faço a questão dos livros, né? Dá para fazer ali. Então, eu acho que era isso. Eu tô gravando tudo isso, mas é bom porque daí quem não participou. Mais alguma questão dessa parte? Eu tenho, professora. Então, sobre os trabalhos, submissão de trabalhos no workshop. No template disponibilizado da revista Valore. Aí eu fui escrever meu trabalhinho, entrei no site da revista Valore, vi todas as normas de acordo com a revista, né? Falei, né? Que chique. Aí fui escrever de acordo com a revista Valore. Aí depois eu vi o pessoal divulgando que vai ser selecionados os trabalhos para publicar na revista do PCM, correto? Aí a minha mente bugou. Eu falei, como assim? Eu fiz tudo pensando na Valore, aí vai para o PCM. Até o Qualis muda, né? É diferente. E aí eu fui no site da revista do PCM, não tinha um template, né? Eu falei, pronto, agora confundiu tudo. Como que vai ser isso? Vai ser... Ai, Thaís, então, essa menina é muito adiantada, né, gente? A gente fala, hoje ela já fez para ontem, né? Então, Thaís, teve uma mudança mesmo em relação a isso. Peço desculpas pelo teu trabalho lá, que foi para aquela revista, porque a gente resolveu, assim, priorizar a revista nossa, sabe, do PCM. Lá estava certinho tudo, mas a gente resolveu priorizar. E daí, lá no PCM, ele está bem solto o template. E daí, o Elemar, ele já fez um modelinho, porque ele já publicou lá na revista do PCM, então ele vai colocar um layout, mas na verdade o PCM não tem, ele só fala as normas, né? Letra, tal. Mas acho que, desculpa, tá? Mas não vai dar tanta diferença. Na verdade, quem tem que pedir desculpa sou eu, viu, Thaís? Porque foi eu que sugeri para a professora Josi que fizesse essa inserção nessa revista, né? Que ela está surgindo e tal. Mas eu já aproveito o gancho aí das perguntas, professora,
para falar sobre o seguinte. Tem um grupo de alunos meu aqui que está escrevendo um artigo também. Eles fizeram uma pesquisa com professores aqui, então eles estão escrevendo. Mas ontem à noite, um deles me perguntou uma coisa que todo mundo pergunta em todos os eventos. Vai haver prorrogação do prazo que está lá dia 9, eu acho que é o Lemaia que pode nos responder mais isso aí, ou que estava junto com o Anderson. Que dia que tá, Lemar? Tá, dia 9. Dia 9. A gente não discutiu ainda se vai prorrogar ou não. Mas olha, os eventos atuais praticamente todos, né? Estão prorrogando. Todos. E eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, gente, é para a gente pensar logo agora aqui E já colocar. A gente tem uma gordurinha para fazer isso. Porque, no dia 9, quando terminar o dia 9, a gente vai ter uma noção de quantos trabalhos estão lá, né? A gente vai ter essa noção. E é a partir dessa noção é que a gente pode, né, tem poucos trabalhos, então, poxa, vamos prorrogar mais 1 ou 2 dias. Não sei, o que vocês acham? Eu fiquei pensando ontem e não tive uma resposta, né, para dar para eles, sabe? Peraí, mas tá que o dia? Anderson está dia 9, professor, 9 de setembro agora. Nossa, Semana ontem. que vem já. Eu acho que já poderia colocar, Lemar, já poderia, porque Eu converso com o Anderson. a gente já coloca, vamos já pensar numa data, gente? Eu acho que se fosse uma semana aí a mais, já daria um tempinho, né? Mais uma semana, né? Acho que até dia 17, por ali. Porque sabe qual é a sugestão que eu dou, pessoal? Assim, vamos lá. Né? Vamos supor que a gente tenha aí um número de trabalho X, né? Não sei aqui. A gente já começa a distribuir esses trabalhos, se a gente tiver, para os avaliadores, certo? Mas a gente prorroga o prazo. Eu acho que prorrogar o prazo faz com que aqueles que, né, que queiram melhorar o trabalho, ou que queiram fazer, terminar o trabalho, porque no caso dessa pergunta foi feita para mim, a pesquisa está saindo. Inclusive hoje, os alunos me falaram, hoje, dia 3, é o último dia para os professores responderem a pesquisa. Então, eles estão fazendo análise já, inclusive, da agora eles me mandaram aqui eles estão fazendo análise, então vai sair o artigo deles, né? Eu estou ajudando eles a formatar o artigo, formatar não com normas da ABNT, mas formatar no sentido de, né, da escrita mesmo, tá? Da escrita. Então, eu não sei, né, se esse tempo muito curto, porque, olha, eu comecei a divulgar aqui, E se a gente fizer assim, eu não sei, eu não gosto muito de coisa assim, acabando na sexta-feira. Eu gosto de fazer, é que eu tenho mania de fazer final de semana, não sei se vocês também são assim. Eu também. Então, de forma geral, eu gosto de colocar, a gente poderia jogar uma data na segunda-feira. Então, você falou uma semana depois, daí a gente joga na outra segunda, dia 20 de setembro. O que você acha? 20 de setembro, né? A gente fecha com essa data já, tá? Pode ser. É que a única coisa que a gente tem que ver é a questão do tempo para o pessoal Aí avaliar. tem 2 semanas. Não, menos, né? Porque a gente tem que ser. Não, mas a gente vai ter um grupo bom para fazer, viu, Gervânio? Até tem o pessoal assim lá. Tem o professor de artes que ela, quando tiver, eu quero ser parecerista, porque parecerista dá. Tem gente que não coloca, né? Mas esse negócio de ser parecerista em evento da pontuação. E quando a gente quer fazer mudança, ascensão de nível, isso aí é importante, né? Então, vai ter um grupo bom, Gervânio. Tá? A outra coisa, isso, então seria uma semana? Porque aí eu já anoto aqui para dar resposta para eles. Mas eu posso dar uma sugestão só? Porque, assim, é interessante a gente talvez prorrogar o prazo, dá até para colocar aí, se quiser, uns dias a mais, porque a gente pode trabalhar com eles da seguinte forma: a gente vai analisando já os textos que estão vindo, né? Sim. E eles apresentam o texto, ou fazem a apresentação da comunicação, né? E a gente pode dar um prazo depois para eles organizarem o texto para a revista, né? Sim, perfeito. E daí eles não precisam correr agora, né, para arrumar o texto. Perfeito. Daí isso daria um tempinho a mais. Perfeito. Até a gente colocou essa questão, no Gervânio, lá, que não são todos os trabalhos que vão para a revista. Então, vai ter uma seleção. Vai ter uma seleção, claro. Então, essa nossa primeiro parecer, ele vai ser
meio rápido, assim, bater o olho, tá dentro, tá mais ou menos, vai. Agora, daí, quando a gente for fazer, daí não tem prazo, daí pode demorar mais. Que a gente vê essa questão, como o Elemar tá falando, daí aquela pente fino, que tem que ter tudo certinho, pra gente ir pro modelo da revista, tá? Certo. E a Então, outra sugestão que eu quero dar aqui, você lembra, professora Josi, a nossa colega aqui do grupo, a Rosilene, num dos nossos encontros aqui, ela sugeriu umas leituras de CTS de um professor, eu não lembro agora o nome, se é Roberto, deixa eu ver se eu tenho aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. É Roberto Dalmásio o nome dele? Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é Roberto Dalmo Varalo, uma coisa assim o nome dele. Que era um cara que trabalhava com a questão do lixo, né? Ele transformava aquele lixo em arte, ou seja, tinha um contexto CTS muito forte no trabalho dele. Por que a gente não chama esse cara para apresentar o trabalho no workshop? Eu não lembro o nome dele agora, mas eu posso pegar e depois jogar no grupo lá. Eu tenho essas informações aqui. Que a gente... pode ser, pode ser. Você lembra na apresentação da Rosilene, você lembra? Eu não lembro o nome. Não, eu não lembro o nome, mas você lembra da apresentação que ela Sim, mostrou esse sim. trabalho? Pois é, aquele trabalho é belíssimo para a gente trazer para cá e falar um pouco, né? Porque ele envolve ali arte com ciência muito forte, mas com uma questão ambiental muito forte ali ligado, sabe? Então, de repente, a gente podia, eu não sei se ainda tem para encaixar alguém ali para... Não dá, eu tô com a segunda-feira, meio em aberto. Seria uma sugestão. Roberto Dalmo. É esse, ó. O Renan colocou. Roberto Dalmo da Federal do Paraná? Eu não sei se ele é da Federal do Paraná. Tá, mas a gente Eu vou consegue. procurar. Eu vou Pode entrar em procurar. contato, Gervânio, vê a gente. Mas tem espaço. Eu vou procurar. Eu quero assim, eu quero, de repente, depois ou o Anderson ou o Elemar me dizer qual espaço que tem, porque eu quero mandar, eu mando um e-mail para ele, se eu encontrar o nome dele, eu mando um e-mail para ele, já dizendo as datas que ele poderia contribuir com a gente, sabe? Para apresentar, ou seja, tá? Só Então, para. ele pode, eu acho, que ficar na segunda-feira daí. É, As outras noites estão todas assim, terça, quarta e quinta já fechado. Então ele certo. pode ficar com a segunda à noite. Eu Ok. não sei. O que vocês acham? Sexta-feira, gente? Vocês não acham arriscado? Tem a possibilidade, mas eu de forma geral. Professora, Professor. sexta-feira geralmente é difícil os eventos. É, não Tanto é é? que os nossos eventos aqui a gente costuma fazer assim. A gente costuma fazer uma palestra de abertura na segunda ou na terça, né? E não utilizar a sexta-feira, só até a tarde mesmo. Ah, então tá. Porque à noite Ou o à pessoal tarde, mas é que tem costuma as fazer oficinas, né? outras coisas. Uhum, é. Eu aproveitando a oportunidade, às vezes eu tô orientando sexta, porque parece que nunca tem nada a fazer na sexta, né? Daí esses dias eu orientei a Cintia, então sexta-feira é um dia à noite, tem um dia livre, tá bom. Eu falo pelos outros, não por mim, que eu não tenho dia, né? Não tenho férias. Mas sexta-feira eu tô vendo que nunca ninguém marca nada. Eu falei, nossa, daí fica sexta-feira livre. Bom, então tá jóia. A gente tirou praticamente todas as dúvidas. Deixa eu interromper a gravação, que ficou gigantinha.